pessoal, tá aí apresentado, Emerson Biggs. Então, pessoal, como a gente pôde ver, né, o filme, vocês devem saber que ele é baseado no livro Macunaíma, do Mário de Andrade, né, que é um filme, é um livro que é escrito no começo do século, né, dos anos 20, mas o diretor soube muito bem, né, levar para o seu tempo, né, como vocês viram, eu falei no começo que o AI-5 já está em vigor, né. E esse filme trata exatamente, discute a questão, né, da ditadura e essa questão toda até da luta armada como uma possibilidade, né, já nessa época. E é importante a gente pensar que esse filme ele foi lançado em 69 e ele obteve muito sucesso de bilheteria, né, muita gente foi para o cinema. Então, apesar de o diretor ter sido preso, ele foi em 69 mesmo, e ele foi liberado em 69, esse filme foi para os cinemas. Bom, boa noite aí, é um prazer estar aqui para a gente debater um pouco o filme, né, e entre outras coisas. Bom, para mim, Macunaíma é um Sgt. Pepper's do cinema brasileiro. Cada vez que eu assisto o filme, ele é um filme diferente. E cada vez que eu vejo determinadas cenas, é uma risada diferente que eu dou também. Apesar que agora é mais um pouco contido, eu já assisti o filme umas 32 vezes, pelo menos. Então, eu tenho uma média assim de assistir novamente alguns filmes para fazer uma... Enfim, observo várias questões, vários elementos, como fotografia, atuação, e a mensagem do filme eu acho que ela é infinita, assim. Ele oferece múltiplas releituras e versões, né? E eu acho que o diretor conseguiu isso. Do meu ponto de vista, eu acho que o diretor, acho que para cada espectador que assiste o filme, tem uma visão muito particular sobre ele. É isso que eu vejo. Talvez um dos primeiros filmes brasileiros que eu tenha visto isso. Não sei se você tem essa mesma... Esse filme eu vejo ele com uma importância muito grande, né? Até pela possibilidade dele tratar de assuntos referentes ao Brasil, as lendas, né? Ele puxa várias lendas durante o filme, né? Ele trabalha com os ditados populares, né? Ao longo de todo o filme tem ditados populares e ao mesmo tempo ele trabalha com uma questão que é fundamental nesse período, né? Se a gente for perceber historicamente, é um período onde o Brasil ainda é muito rural, ele é a industrialização brasileira está tomando corpo e a urbanidade está crescendo. E como vocês veem durante o filme, ele sai do meio rural, né, até tem aquela chegada deles na cidade, que quando eles descem, eles dizem assim, bom, agora vocês estão aqui, se virem, né, agora é tudo com vocês chegaram aqui, se virem. Daí ele faz um ditado onde daí ele diz assim, vocês com o mundo e Deus contra vocês, né. Então, toda essa questão da chegada do nordestino, a chegada das pessoas do meio rural na cidade e vivendo aquela dificuldade imensa. Não sei se vocês perceberam durante o filme, ele consegue morar na casa da Cia ali, que é aquela guerrilheira, mas os irmãos estão na favela, né? Quando eles estão ligando para eles, assim, o fundo é uma favela, né? E eles estão tentando ir para cá. Então, acho que toda essa discussão assim, que ele traz, que é meio de fundo assim, com a história, né? Porque a história é sobre o personagem Macunaíma mesmo, assim, mas todo esse enredo que envolve ele, eu acho que é muito importante. Queria até perguntar para te saber se tu entrevistou algum dessas pessoas, o Jardel Filho, a Joana Fon, algum desses atores, produtores. O Jardel Filho não é possível porque ele a cronologia. Sim, já morreu faz tempo, né? Mas o Paulo José, assim, Isso, Paulo José, que eu considero um dos maiores
60, 70, se você pegar cada filme dele, ele é sempre ele é um camaleão. Inclusive, nos anos 60, por exemplo, os últimos filmes que eu vi dele, os filmes abordavam muito o existencialismo, o vazio do ser, naquele período de contestação, né, de revolução, coisa e tal. Filmes como Todas as Mulheres do Mundo, né? Enfim, tem vários filmes que ele trabalhou nessa época, né? Domingos de Oliveira, e acho que uma só de Macunaíma foi um marco, né? Então, porque é um filme que até hoje, eu acho que ele continua até atemporal, de certa forma, porque aquela história, ela pode até se repetir em determinados lugares, em determinados, claro, obviamente com um cenário diferente, mas esse Brasil rural ele ainda existe um pouco. O Brasil ele não é tão urbano quanto se pensa, porque muita gente ainda não foi lá para os confins do Nordeste para ver, sabe? Como a miséria ainda ela é uma coisa gritante, assim, né? Não apenas no Nordeste, no Norte do Brasil, né? Então a coisa digamos assim, essa é uma questão. Bom, aí já vou passar lá do Brasil, mas o trabalho que eu estou fazendo é dentro do Brasil. O Brasil ele é, na verdade, um conjunto de vários países. Cada estado tem uma língua diferente, uma cultura diferente. E, incrivelmente, esse filme ele consegue comunicar isso. Até porque, como eu já disse, o filme é temporal. Eu não diria universalista, porque é um filme assim que, eu não sei, até hoje também não peguei o ponto de vista dos gringos, para achar uma análise mais profunda, sabe? Mas é um filme que realmente ele oferece várias releituras e ele é atemporal, sim, no contexto brasileiro, latino-americano eu não sei dizer, não saberia dizer se é, talvez sim, né? Mas enfim, como o próprio Brasil já é um conjunto de vários países, como eu disse, né? Então essa visão, essa perspectiva, ela vai muito além. Então, quer dizer, eu acho que é um filme que daqui uns 50 anos ainda vai dar o que falar, né? Por isso que se faço essa ligação assim com um álbum, Sgt. Pepper's, dos Beatles, mesmo sendo uma banda inglesa e tal, porque ali também cada música oferecia uma dimensão, uma cósmica, muito pessoal. Ainda mais foi na época do movimento hip, da revolução musical dentro do rock and roll, dentro da própria música popular brasileira. Enfim, eu acho que a década de 60 e a década de 70, porque na verdade a década de 70 é um continuismo da década de 60 até o ano quinto, eu acho que foi um período bastante turbulento e o filme passa isso também, aquela cena da guerrilheira, né, do Macunaíma enganando uns aos outros, cada personagem, né, que passa por ele, os próprios irmãos, os familiares. Então é uma coisa assim que eu acho que ainda acontece, mas claro, que num contexto mais atual, assim, né? Não daquela época, assim, quando as coisas eram mais ingênuas, eram mais inocentes de certa forma, né? Algumas outras coisas, alguns outros elementos não eram tão inocentes assim como se pensa, né? Eu creio que na parte sexual, mais na entrada da década de 70 a coisa ficou mais agressiva. Mas o filme ele é ousado para a época, né? É um filme de 69 e eu acho que ele é enfim, um grande marco. Sem falar na presença do Grande Hotel, né? Um dos maiores atores da história do cinema. Eu não vou dizer se não o maior, né? Porque senão eu vou me comprometer com muita gente que eu conheci, que eu conheço, assim. Mas até porque também a história do cinema ela vai romper a barreira enfim, de vários séculos, né? Então, não existe assim, até então a gente pode dizer sim que o Grande Hotel está entre os 10 melhores atores da história. E eu acho que o Paulo José também. O Paulo José, se você pegar todos os filmes dos anos 60 que ele trabalha, mais na virada dos anos 70, ele também, sem nunca se repetir, né? Então quer dizer que ali, bom, está falando dos atores. Não, mas é isso aí. Não, inclusive é muito interessante contar para você
vocês que o professor Orson, né, que veio aqui, que é o filho do Grande Otelo, que falou do segundo filme, né, Também Somos Irmãos, eu conheci o Emerson porque o Orson estava dando uma entrevista para o Emerson aqui no Memorial sobre o Grande Otelo, pro documentário dele, né, sobre o cinema brasileiro. E eu até fiz algumas, conversei com o Orson sobre o Macunaíma. Eu queria saber, como é um filme importante para o Grande Otelo, o que tu conseguiu, né, na tua entrevista com o Orson, o que ele te falou sobre a questão do filme pro Macunaíma, pro Grande Otelo. O relato dele é de um filho, vendo um pai tendo assistido depois um filme do pai como ator, né, anos depois. Acho que não pegou 69, assim, e tal. E a visão dele é muito particular. Seria difícil, não que eu não lembre da entrevista, porque são milhares de entrevistas, mas inclusive esse projeto eu recebo, eu estou abrindo a caixa de Pandora. Muita gente questiona, todos esses anos a Bíblia do Rock, né, o que tu está fazendo, que a Bíblia do Rock não termina, o que está acontecendo? Não é só uma questão de terminar, porque a Bíblia do Rock ajudou a Bíblia do cinema e vice-versa. Se não fosse um e o outro, ambos não existiriam. E quer dizer, as coisas foram andando assim, foram uma coisa puxando a outra. E eu não abriria mão de nenhum destes, e não há uma outra forma de se trabalhar. Bom, então no caso, a visão dele foi bem particular, né? O que ele me falou é que o Grande Otelo, para ele, é um dos maiores atores da história. Ele me falou isso, ele me falou que a atuação. Ela abordou a questão do racismo, que aparece no filme. Por exemplo, tem várias cenas, tem a hora que o Milton Gonçalves fala ali na praça, chama atenção. Tem a hora que o próprio Macunaíma fica branco, né? Quem pegou o filme no início viu. E a mesma coisa continua atual, né? Foi o que ele me colocou na entrevista, né? Eu conversei com ele exatamente sobre esse ponto aí dele transformar branco. Eu perguntei para ele assim, né, o que o Grande Otelo, que era um lutador, né, ele era militante principalmente dos atores negros, né, e da negritude no Brasil de uma forma geral. E eu perguntei para ele, né, se o teu pai falou sobre isso e o que ele tinha achado disso do Macunaíma ter ficado branco, né? E ele me falou que o Grande Otelo achou interessante, achou que valia, a simbologia era válida, né? Até pela força disso, de que na realidade na sociedade brasileira é assim, né? O branco ele é melhor visto, né? E então ele achou que retratava bem e fazia uma crítica forte. E se a gente for perceber, né, o filme, não só nesse momento, mas em vários momentos isso é pautado, né? Colocando como que as mulheres que eram do Milton Gonçalves, no filme, do irmão dele, acabam sempre ficando com ele, né? Por ele ser branco, né? Então é uma discussão que está sendo feita no filme, né? A inversa, né? Como todas as discussões do caráter, né? De qual que seria um caráter, e ele é um mau caráter, né? E ao longo do filme ele vai provando esse mau caratismo. E eu acho que, na minha opinião, assim, de certa forma, a gente percebe em várias pessoas que a gente conhece esse mau caratismo, assim, e mesmo assim os irmãos, eles são persistentes ali, e depois de um certo tempo eles já conhecem esse mau caratismo, né? Tanto que depois ele chega, bem no final do filme, o personagem do irmão mais velho chega no Macunaíma e diz, se tu piscar é porque tu tá mentindo, daí ele fica piscando, assim, né? Então, tipo, até esse mau caratismo eles começam a perceber já e começam já a agir conforme ele, sem contar as coisas que acontecem com ele. Apesar dele ser um mau caráter e malandro, ele se ferra durante todo o filme, né? Ele tenta ser malandro com os outros e ele acaba se ferrando, né? Não, é por isso que eu disse que o filme é temporal nesse aspecto, na parte da falta de ética, na parte do mau caratismo, enfim, do comportamento ainda, do resquício que há do jeitinho, né, o jeitinho brasileiro, né, que o Gerson lá lançou na década de 70 e tal, né,
Isso aí atrapalhou muito a imagem que se teve do brasileiro ao longo desses anos, né? Enfim. E isso também se refletiu em muita coisa, no cinema, na música. A gente sabe como foi difícil o rock ser aceito, a música. Claro, a música popular ela foi aceita nos festivais e coisas e tal, mas teve uma queda na questão assim, de vender discos, gravadoras, etc. Foi uma luta muito demorada, até aquela explosão de rock dos anos 80, as gravadoras acreditar na coisa, e ter grande público, estágios, etc. E a história não sobe e desce, claro. E o cinema também é a mesma coisa. Digamos que agora, na primeira década de 2000, que houve um boom assim, de produções, e vou ser redundante falando, de excelente qualidade, de roteiro, digamos assim, de proposta estética, enfim, tem muitos filmes incríveis que o público está perdendo, está menosprezando ainda. Embora o público tenha crescido muito, né? Mas os filmes, nem todos eles estão se pagando, só aqueles que são os produzidos pela Globo Filmes, né? Coisa e tal. Mas é uma luta, enfim, é uma luta. Enfim. Dentro disso que o Emerson está falando, né? Essa fase dos final dos anos 90, dos anos 2000 para cá, ela é conhecida como a retomada do cinema brasileiro, né? Que é justamente esse período da metade dos anos 70 até a metade dos anos 90, onde a gente tem um vácuo de produção cinematográfica, não que não estivesse acontecendo, e estava acontecendo, tanto que a gente vai ver algumas obras nos anos 70 e dos anos 80, mas a produção nos anos 60, durante todos os anos 60, a produção cinematográfica no Brasil é imensa de todos os lados, tanto a indústria da chanchada, como tanto o cinema novo, cinema marginal, a própria indústria do filme comercial de entretenimento, ela é gigantesca. Os cinemas novistas, nos anos 60, lançam muitos filmes. Tem grandes pérolas também, que o público também desconhece, né? E a gente só vai descobrindo agora, com o advento da internet, que ali você pode, em determinados lugares, você encontra filmes raros, né? Mas nem tão raros ainda. Eu acho que a internet ela não acabou com o jornalismo investigativo. Né? Esses tempos estava ouvindo aquele papo, acabou o jornalismo investigativo, no cinema, na TV, etc. Não acabou coisa nenhuma, falta muita coisa dentro da internet. Mas ela é um recurso, um artifício, um quebra-galho para se descobrir esses filmes, alguns raros, mas falta muita coisa. E na música, como eu estava dizendo, como eu estou com um projeto, então, esse filme, né, esse livro sobre a história do rock, coisa e tal, repercutir dessa mesma maneira. Não está tudo ali, não tem tudo, não é verdade. Muita coisa sobre a história ainda está omitida. Muitos artistas não foram descobertos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E no cinema a mesma coisa. O cinema tem grandes filmes que são assim. Eu acho que deviam fazer um festival só para esses filmes raros, desconhecidos. E até filmes de música também tem artistas que ninguém sabe, ninguém tem conhecimento. Nessa mesma época, em Macunaíma, teve um festival, um filme que foi rodado lá no Rio de Janeiro e fala a respeito desse período, quase mortas e tal, contestação, rebelião. Então, o cinema nessa época, ele estava tendo a mesma vibração da música, da contestação, do rock, da estética. Havia o tropicalismo também, né? O tropicalismo é aquela questão do movimento, né, que falo. Será que foi um movimento mesmo? Será que o movimento realmente é um movimento? Esses tempos aí, o Vander Wilner, que tem carreira solo aqui no Rio Grande do Sul, ele estava falando sobre isso, sobre o movimento. Ele disse que o movimento não existe. Aí cabe a cada um fazer uma análise disso. Né? Porque, afinal de contas, quem é que começa o quê? Porque o movimento é uma coisa que realmente está, digamos assim,
tomando aquele rumo, começou em algum lugar, ou nunca começou, as pessoas que começaram a tomar determinadas iniciativas e chegaram a algum denominador comum, agora surgiu o gênero Tropicália. Porque, digamos assim, no caso retrocedendo um pouco, na música, né? Jovem Guarda. Jovem Guarda é um programa de TV, aí deram o nome Jovem Guarda, mas já era uma música que existia antes. E essa questão da Tropicália foi também relativa ao que estava se fazendo pela televisão também, né? Os artistas da MPB, no caso, estão fazendo. Mas é uma coisa que acabou se convencionando, né? Porque havia os festivais, havia muita quebra de valores, era uma época de bastante contestação. O mundo ele não era o mundo que, digamos, os jovens viviam, não era aquele mundo que eles podiam continuar aceitando regras, né, valores conservadores, coisas que vinham do passado, do pós-guerra, e tudo aquilo ali foi estourar nos anos 60. Enfim. Eu estou tentando tomar cuidado, assim, porque de repente muita gente já sabe disso e já chegou um momento que é muito redundante, no meu entender, na minha visão, se falar de anos 60. Acho que todo mundo sabe. E o filme é isso. O filme ele é tudo. Se você assistir o filme 5 vezes, vai ter 5 leituras diferentes, eu tenho certeza. Pelo menos eu tenho, pelo menos as pessoas que eu converso falam, dão esse tipo de depoimento. Os atores também falam a mesma coisa. Diretores que eu entrevistei também, a mesma coisa, né? Cineastas, tanto daqui como de qualquer parte do país, eles falam a mesma coisa. O filme ele nunca é o mesmo. Então é isso, eu acho que ele foi só para a gente poder entender, ele foi o Sgt. Pepper, né, do cinema. Foi assim. Enfim, a questão da fotografia também é uma coisa. Eu não sei se alguém sacou assim, em relação à fotografia do filme. Tem alguma coisa para falar? Enfim, isso é uma coisa. Assim, esse realismo fantástico assim, que a gente vê no filme, né? Dá um certo surrealismo, assim. Sim. Naíma nasce que é grande, isso. Como será que isso na época que foi lançado era aceito pelas pessoas, assim? Como que as pessoas entendiam essa forma ousada mesmo de fazer, né? E hoje a gente está tão acostumado com umas coisas feitas tão realistas e chega até a chocar, assim, tipo, tu olha uma coisa assim, causa estranheza porque a gente não está acostumado com as produções atuais fazendo coisas surrealistas fantásticos. E aí causa um estranhamento e até nudez hoje, como a gente está muito politicamente correto, acho que, não digo né, no sentido, mas no sentido moralista mesmo, de sempre uma busca por uma coisa certinha, até a nudez e esse surrealismo causa estranhamento. Como que lá nos anos 60, 70 as pessoas reagiam perante isso? Qual é o teu nome? Vinícius. Vinícius. Bom, Vinícius, é o seguinte, eu não vivi a década de 60. Sim. Mas, bom, por tudo que eu pesquisei, por tudo que eu me aprofundei, me baseando nos depoimentos das pessoas que viveram a época, inclusive artistas, tanto do rock quanto da MPB, que eu entrevistei para saber, né, porque a minha intenção é mergulhar dentro da época. Né? Ao contrário, assim, tem gente que mergulha, claro, a gente fala de música, a gente fala de estética, a gente fala de fotografia, de imagem, mas a gente quer mergulhar na época também. A única forma que eu encontrei é não ficar só nos artistas, é ficar também no quem estava em off. Ouvi muita gente. E é uma coisa assim, ó. Bom, aí depende do espectador, de que classe ele é. Porque o espectador desse filme é de várias classes. Então, não quer dizer que não tenha ido do povão, por exemplo. Foi alguém, mas aquele do povão, digamos, aquele cidadão que é de camadas, pertence a camadas sociais mais baixas, ele tem uma visão tinha uma visão muito inocente da coisa, achava engraçado, via aquela cenário da nudez era muito engraçado.
progressivo para a época, eu não posso dizer que não, porque tem outros filmes que da época que já mostravam isso. E os filmes americanos também mostravam esse tipo de nudez, mas é um grau de nudez que eu acho muito implícito ainda, Sim. e é para a própria época. Então não era. Então o que me disseram, o que me disseram foi isso. Bom, estava falando de camadas mais baixas. Quem era da elite aceitava numa boa, não tinha, não era essa coisa tão, puxa vida, isso está muito ousado, estamos rompendo algum paradigma. Não, simplesmente é incrível isso. Agora, na década de 70, quando a gente entra ali na pornochanchada, que aí gerou uma confusão tremenda para as futuras gerações, ou para as gerações intermediárias, mas o cinema nacional é bagaceiro, tem cenas de sexo. Agora hoje, quem assiste novela pode dizer muito, pode né, avaliar e concluir muito bem que o que se faz hoje em novela vai muito além do que se fazia nos filmes. Né? É tudo muito ingênuo não, é tudo muito implícito mesmo. Não é um sexo explícito. Tinha uns filmes de sexo explícito, mas eles estavam em outras salas. Aí quando também tem um problema de muitos historiadores na época de escrever determinados livros, de colocarem tudo numa mesma panela, e não é. Um tempero é um tempero, outro tempero é outro. Uma fruta é uma fruta, outra fruta é outra fruta. Né? Então, o legume é um legume. Não, misturar, o chanchado com sexo explícito, não tem nada a ver. Quem começar, de fato, a conhecer a história de maneira mais detalhada, até mesmo assistindo os filmes dentro da própria cronologia deles, vai conseguir distinguir. Eu não acredito que um universitário não vai conseguir fazer isso. Mesmo um estudante de ensino médio, eu acho assim que é uma coisa bem clara. Sexo explícito e pornochanchada são duas coisas diferentes. Eu estou falando isso aí para quem gosta de cinema e conhece, né? Porque eu não posso dizer que uma pessoa que seja leiga vai ter essa visão, né? Lógico. E foi isso que ocorreu, né, na questão. Aí depois da década de 80, algumas produções também confundiram o público, de fato misturou um pouquinho de pornochanchada com sexo explícito. Tinha filmes de sexo explícito inteligentes, que eu chamava de diretor, eu queria criar uma história inteligente, a gente vem muito sinopse, que não é verdade. E aí o Macunaíma, para quem não conhece a história do cinema, vai achar que aquela cena da Gilles Fátio, nua, que aquilo ali é quase uma semi-pornochanchada, e nem é, né, porque nem teve. Foi tudo muito velado, né? Então, eu acho que isso aí não sabe. Então a minha resposta é essa, variava de acordo com a classe social, a leitura do filme. Falando um pouco sobre essa tua pergunta, ontem eu estava vendo uma entrevista do Selton Mello, né? E o Selton Mello, que é um grande ator, né? Agora está fazendo cinema, fez agora O Palhaço, que é um ótimo filme, né? E perguntaram para ele, e o entrevistador pergunta para ele sobre o que ele acha que tem que ser feito no cinema, né? E ele acha que a coisa mais importante do cinema, para ele fazer no cinema, é não entregar tudo de mão beijada, usar a imaginação do telespectador. Porque hoje a gente tem um cinema que ele é televisivo, assim, que ele entrega tudo, ele diz tudo, ele não deixa as pessoas imaginarem nada, né? Que seria esse o caso da criança nascer grande, né? Isso são sensações e coisas que a gente nos provoca a imaginação, né? E o experimentalismo dos anos 60, dos anos 50 também, dos anos 70, ele tem esse objetivo de instigar as pessoas, instigar a imaginação das pessoas e não entregar as coisas prontas como a gente tem hoje. Em 68, em 69, desculpe, quando o Rogério Sganzella, que é o diretor do Bandido da Luz Vermelha, ele dá uma entrevista, ele diz assim, daí os caras perguntam sobre o cinema novo, sobre essa coisa das pessoas não entenderem os filmes, né? Daí ele diz assim, a gente vive mais de 50 anos de uma massificação, de um cinema estadunidense burro, de um cinema que entrega tudo, que ele não faz as pessoas pensar, ele não instiga a imaginação das pessoas. Então eu acho que a arte dos anos 60 e dos anos 70, ela tem esse objetivo, assim, né, de ser instigante, de fazer com que a gente utilize a nossa imaginação e que vá além das fronteiras da própria imagem ou do som
consiga imaginar coisas e não seja dado, né? Então, nesse sentido, assim, eu percebo que essa coisa do surrealismo é exatamente isso, né? O mundo é real, mas não é, tá ligado? Acontece tanta coisa que a gente não enxerga. Eu gosto de dar um exemplo do celular, né? Todo mundo aqui fala no celular. Como é que a gente fala no celular? Porque tem ondas que a gente não enxerga, mas elas estão aqui, as ondas estão aqui, a gente está permeado de ondas, os celulares estão todos ligados aqui e tem ondas, a gente não enxerga. Então, eu gosto de sempre fazer essa metáfora para a gente perceber que tem muita coisa aqui e nós somos uns seres limitadíssimos, né? A gente tem a visão, mais ou menos, uns nem tantos, a audição, mais ou menos. A gente sabe que os animais têm muitos têm muito melhor visão, melhor audição, melhor olfato que nós, né? E por isso que talvez eles consigam ir mais longe que nós em determinadas coisas. Então, na arte isso é muito importante, né? Então, quando eu vejo o Selton Mello falar isso e eu vejo os filmes do Selton Mello, é isso, entendeu? Essa é a jogada. Hoje em dia a dificuldade é não entregar tudo. Quando tu liga um filme lá, qualquer um que passe, que seja de Hollywood, desses blockbusters aí, começa o filme e tu já sabe o fim. Tu já sabe o que vai acontecer. Mas nem tudo é assim. Nem tudo, não, mas eu digo assim, tem filmes assim, o entretenimento em geral é assim. Porque eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente vai discordar. Eu não acho Tarantino um gênio, eu acho ele um babaca. Eu vou dizer, eu estou do lado, então, parece que você uma matéria uma vez, ou duas na Zero Hora, né, Jorge Furtado versus o outro cineasta. Se eles estavam, um é a favor do Tarantino, o outro é contra. Você, uma coisa, assim, como eu estou contando uma história também, duas, ou a do rock ou do cinema, eu acho que a gente não pode desinformar o público. Eu acho, para entrar nesse ponto, acho que a pior coisa que pode existir é um profissional ou um artista desinformar o público. É o músico desinformar o público através da música, o cineasta desinformar através de um filme, o escritor desinformar através de uma interpretação que é só dele, que os demais, enfim, não vão chegar a lugar nenhum, sabe? Então, por exemplo, porque eu vou chegar aí. No caso do Tarantino, o Bastardos Inglórios, eu acho um filme nota 0, quase. Porque assim, pô, você vai mostrar a Segunda Guerra, Hitler morrendo no cinema, pelo amor de Deus. Agora, o Pulp Fiction foi o melhor filme que ele fez, né? Não sei por cargas d'água. E no caso, assim, é muito difícil essa questão do Selton Mello, desse tipo de cinema, digamos assim, de não entregar tudo, porque o público ainda não está totalmente preparado para isso. E agora já são quase 90 anos de cinema puro. Pois é, mas pensa bem, tem o filme Feliz Natal, por exemplo, que ele fez antes, um diretor. É o primeiro, né? Aquele filme é mais de, eu diria assim, o Palhaço ele já está um pouquinho melhor para o público mediano tentar sacar alguma coisa ali. É realmente quem gosta mesmo de cinema, sétima arte, etc., que vai começar a entender alguma coisa. Porque aquele filme é muito, assim, para o pensamento médio, é muito complicado, sabe? Então, eu quis falar isso aí porque tem muita gente no cinema brasileiro melhor que o Tarantino e não dão valor. Depois precisam assistir mais os filmes. E não é por questão de nacionalismo, foi mesmo que eu estou falando isso aí, porque eu tento pelo menos, assim, ó, eu tenho uma frequência de assistir pelo menos um filme por dia. Antes só assistia 2, conseguia ver quase que, o ano é 365 dias, eu conseguia ver quase 700 filmes por ano. E o pessoal, claro, que antes não tinha tanta digamos, oferta, agora tem muita, né? Então tem filmes maravilhosos aí. E de música também, de rock, de tudo. Nunca se filmou tanto como agora. Antes, quando eu comecei a fazer a Bíblia do Rock, embora seja um documentário longa,